Pessoal, tô aqui com mais uma mensagem de motivação para você. E nós estamos com uma série falando sobre a força do martelo, né? Como a gente age em relação àquelas pessoas que tá dando problema pra gente, ou dando um piti, quando ela está nervosa e nós não sabemos como agir. Então eu já falei com vocês ter uma visão total quando a pessoa está em crise, brigando, gritando, você tem que olhar para o todo, não olhar só para aquele momento em que a pessoa está, mas olhar para o todo, qual é o histórico daquela pessoa em relação a você. Isso te ajuda a manter a calma e tratar ela diferente, porque você vai ver que ela não faz aquilo todos os dias, certo? Falar no tempo certo. Tem hora que você vê que aquela pessoa está 100% errada, mas você tenta argumentar com ela, ela não vai aceitar a sua argumentação. Por quê? Porque ela está num estágio emocional de egoísmo, onde ela quer manipular a situação para que ela possa, naquele momento, ter a razão. Então tentar resolver aquele problema naquele exato momento não vai te ajudar, vai só piorar a situação. Então é importante que você saiba o tempo, quando ela estiver mais calma, outro dia. Não adianta contar apenas até 10, muitas vezes vai demorar dias e meses para que a pessoa possa entender, certo? E depois ter o tom certo de como falar com essa pessoa. Não adianta que na hora da crise, na hora da dificuldade, você tentar gritar junto com ela, porque isso não vai resolver, vai aumentar mais ainda a situação. Então é importante que você, quando for comunicar com essas pessoas, tenha um tom certo de voz para fazer. Ainda usei o exemplo, você pode pedir para a pessoa silêncio, ou você pode falar para ela silêncio, por favor. Esse tom faz toda a diferença. Você vai se sentir como uma pessoa educada, pediu para que você possa ficar em silêncio, e outro, uma pessoa raivosa, pedindo para você ficar em silêncio. Aí que você vai ficar nervosa e vai querer falar mais ainda, não é verdade? Então é muito importante que você tenha o tom certo de falar. E hoje eu quero falar sobre a temperatura certa. Muitas vezes quando a gente está num problema, numa dificuldade, numa briga, a gente esquece que existe uma temperatura, o ambiente faz toda a diferença. Muitas vezes a gente entra num lugar onde tem uma pessoa brigando, a gente começa a querer brigar também, porque o ambiente começa a influenciar a nossa vida para que a gente entre naquela situação. Então é muito importante você encontrar uma temperatura ideal para que você possa chegar e conversar com aquela pessoa. Muitas vezes no nosso problema, porque o tamanho do problema costuma mudar de acordo com a maneira como nós lidamos com ele. Talvez o problema é pequeno, mas como nós lidamos com ele de uma forma errada, nós fazemos ele grande. Talvez o problema é grande, mas se nós tratarmos ele com a força certa, nós conseguimos resolver ele, tá? Então, se a reação é pior do que a ação, o problema tem a tendência de crescer. Então, se a pessoa chega com um probleminha e você já explode, briga com ela, o que vai acontecer? Vai virar um problemão. Se você trata ela com a palavra certa, na temperatura certa, o problema vai ser brandar. Se a reação é mais branda que a ação, o problema geralmente diminui. É muito interessante que eu trabalho numa escola e algumas vezes algumas mães vêm lá porque a gente ajuda o filho a ser encaminhado para o mercado de trabalho. Nós explicamos para ele que nós estamos ali para qualificá-lo, nós não somos uma agência de emprego. Não tem como eu garantir um emprego para ninguém. O que eu posso garantir é que eu vou encaminhar para uma vaga de entrevista. E muitas vezes a pessoa ela não entende isso. Ela quer que o filho saia daquele lugar empregado. E acaba o curso. Muitas vezes o filho não vai para uma entrevista. Muitas vezes esse filho ele não tem interesse numa entrevista. Muitas vezes ele vai, mas ele não passa porque ele está inseguro ainda. Vai em uma só e já desiste. E aí os pais vêm brigando conosco. E eu tenho uma secretária, ela fica desesperada. E ela aumenta o problema maior do que ele é. E muitas vezes quando chega lá para conversar comigo, a gente ouve o que a mãe tem para falar e tudo é resolvido simplesmente porque a gente consegue brandar a situação. Então muitas vezes você exagera um pouco, não é verdade? Eu exagero um pouco. Muitas vezes no nosso dia a dia nós exageramos um pouco para falar com os outros. E nós precisamos achar uma temperatura certa para falar um com o outro. Essa é a dica de hoje. Eu quero pedir para você dar um joinha se você gostou. Se não gostou, não precisa falar nada ou dar um de joinha, não tem problema. Comente nos comentários. Eu queria pedir para você o que você quer aprender, o que você quer ouvir. Vai deixando sugestões nos comentários para que a gente possa preparando após essa série que a gente está estudando sobre relacionamento, como se relacionar melhor com as pessoas, os princípios que tem no relacionamento que pode ajudar ou não, e aí depois a gente vai estar fazendo vídeos de acordo com o pedido de vocês. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.